Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Minha esposa teve um pequeno caso com o chefe dela e o tempo todo ela pensou que eu não sabia de nada. Ela estava errada. Enquanto ela passava um tempo com o amante dela, eu estava preparando um plano de retaliação. Não sou uma pessoa vingativa, mas quando se trata da minha família, infelizmente, não há como me parar. Em julho passado, fiz a dolorosa descoberta da infidelidade da minha esposa e, desde então, tenho suportado uma angústia inimaginável. Nunca tive a mínima ideia. Inicialmente, eu não conseguia imaginar que minha esposa me trairia dessa forma. Durante nossos 8 anos de casamento, eu estava extremamente feliz. A renomada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propôs que, quando confrontados com a perspectiva da morte ou outra tragédia profunda, os indivíduos passam por uma sequência de estágios emocionais: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Lembrei-me de ter aprendido sobre isso em uma palestra de psicologia durante a faculdade. A negação marca o início e eu estava firmemente entrincheirado nela. Se Mary foi realmente infiel, isso significou o fim do nosso casamento. No entanto, eu lutava para aceitar essa realidade. Eu ponderava se eu atravessaria todos os estágios do luto pelo fim do nosso amor e se, ao chegar à aceitação, a dor e a mágoa persistiriam indefinidamente. Na faculdade, cruzei o caminho de Mary. Enquanto cursava ciência da computação, me vi obrigado a me matricular em uma aula de inglês como parte do currículo de educação geral. Inicialmente, eu nutria pouco entusiasmo em me aprofundar nas obras de poetas e autores antigos. Minha mente parecia ocupada apenas com código de computador e eventos sociais. Como um entusiasta estereotipado de computadores, eu era alto e um tanto desajeitado. Academicamente, eu era mediano, nunca me destacando em esportes ou atividades extracurriculares. No entanto, meu ponto forte estava em computadores, o que me tornou uma figura reconhecível entre os colegas, embora alguém cujo nome frequentemente escapasse à memória deles. Minha história romântica se limitou a breves encontros com Pauline frente depois da formatura do ensino médio. Parecia que ela teve pena de mim e passamos alguns meses juntos antes que ela seguisse em frente. Posteriormente, meus colegas entusiastas de computadores e eu nos regalamos com contos de proezas em questões de amor, imaginando cenários com colegas de classe que admirávamos. Conhecer Mary foi um ponto de virada na minha vida. Sentado ao lado dela na aula de inglês, me vi cativado por seus profundos olhos castanhos. Não consegui desviar o olhar, perdido em suas profundezas durante toda a aula. Só quando ela estava saindo é que finalmente reparei no resto de suas feições. Mary tinha cabelos loiros na altura dos ombros com um cacho sutil, um narizinho fofo e lábios que sempre pareciam curvados para cima. Embora não fosse tão alta quanto eu, estimei sua altura em torno de 5'7". Embora eu não fosse particularmente experiente em avaliar tais coisas, não pude deixar de notar o quão bem ela preenchia sua blusa. Sua metade inferior estava envolta em jeans justos que acentuavam sua figura perfeitamente. Para mim, ela era impecável. Daí em diante, fiz um esforço consciente para sentar ao lado dela todos os dias. Depois de um mês, ela iniciou uma conversa, notando meus livros de cálculo e perguntando se eu poderia dar aulas particulares de álgebra para a faculdade, uma matéria com a qual ela estava tendo dificuldades e precisava passar para se formar. Eu teria concordado com qualquer coisa que ela pedisse. Começamos a nos encontrar na biblioteca às terças e quintas-feiras depois das aulas para sessões de estudo. Apesar das minhas tentativas de manter o foco, ter a garota mais linda ao meu lado transformou meu cérebro em mingau. De alguma forma, porém, pareceu funcionar, pois Mary acabou tirando um B em seu teste de meio de período, para sua alegria. Quando ela descobriu que não conseguia conter sua alegria pulando para cima e para baixo e me envolvendo em um abraço, a sensação de seu beijo na minha bochecha me fez sentir como se estivesse no paraíso. Então eu disse algo completamente inesperado para mim.
Você gostaria de assistir a um filme na sexta-feira? Claro, que horas? Espera, o quê? Eu tropecei. Eu disse sim, idiota. Praticamente flutuei de volta para meu dormitório. A semana seguinte pareceu um borrão. Até fui às compras para comprar um novo par de dockers e uma camisa polo. Meus amigos nerds me provocavam sem parar, mas eu levei na esportiva. Eu estava ansiosamente esperando os minutos até o nosso encontro. De alguma forma, consegui chegar à sexta-feira à noite. Nosso primeiro encontro foi para ver o último filme de Halloween. Não é exatamente um entretenimento intelectual. Era o típico filme de terror com sangue, desmembramentos e personagens clichês. Pensei que ela pudesse se agarrar a mim por medo, mas ela não pareceu muito perturbada. No entanto, nos divertimos muito. Mary e eu sussurrávamos sobre quem seria a próxima vítima na tela e, na maioria das vezes, ela estava certa. Mais tarde, ganhei um rápido beijo de boa noite na porta dela. Durante nosso quarto encontro, ela me recebeu em seu dormitório e, desajeitadamente, expressamos nosso amor fisicamente. Pareceu ter deixado uma impressão positiva nela, porque ela me convidou de volta depois do nosso encontro subsequente. Daí em diante, fizemos a transição para um relacionamento. Surpreendentemente, compartilhamos muitos interesses. Nós gostávamos dos mesmos filmes, líamos livros parecidos e tínhamos um amor mútuo por certas comidas. Depois de alguns meses, eu me vi profundamente apaixonado. Conforme as provas finais se aproximavam, eu estava convencido de que ela sentia o mesmo por mim. Nós éramos felizes. Pouco antes das férias de Natal, enquanto estávamos deitados na cama dela, confessei meu amor por ela, dizendo que ela era a melhor coisa que já me aconteceu. Ela sorriu e retribuiu, dizendo, eu também te amo. A vida parecia perfeita. Apesar de não termos aulas juntos no semestre da primavera, continuamos estudando juntos na biblioteca todos os dias depois das aulas. Retomando de onde paramos depois do intervalo, nosso amor só ficava mais forte a cada semana que passava. Passamos as férias de primavera juntos, alugando uma cabana perto do lago. Embora eu tivesse planos de fazer trilhas e pescar, acabamos ficando dentro da cabana a semana inteira. Na última noite, ajoelhei-me e pedi em casamento. Ela aceitou. 3 meses depois nos formamos e 5 meses depois nos casamos. Depois de terminar a escola, consegui um emprego em segurança de computadores. Nossa empresa era especializada em integrar software de segurança em sistemas de computadores de pequenas empresas variando de 10 a 50 estações de trabalho. Minha responsabilidade envolvia escrever código para facilitar a comunicação entre diferentes sistemas. Meu supervisor era Bob. Bob fundou a empresa há uma década com apenas 2 funcionários. Por meio de várias fusões e aquisições, a empresa se expandiu para cerca de 50 funcionários e floresceu. Bob não era apenas um chefe competente, mas também um mentor valioso. Cerca de 5 anos depois de minha posse, Bob recebeu uma oferta para vender a empresa. Ele explicou que uma importante empresa de capital de risco na cidade buscava nossa posição no mercado de pequenas empresas para complementar sua divisão maior de computadores. Os incentivos financeiros eram muito atraentes para recusar, então ele vendeu a empresa. No entanto, ele permaneceu como gerente, garantindo que todos nós mantivéssemos nossas posições. A transição foi tranquila, com interrupção mínima em nossa rotina de trabalho. Raramente encontramos os novos proprietários e Bob continuou a supervisionar as operações de acordo com seus métodos estabelecidos. Logo após se formar, Mary conseguiu um emprego como gerente de consultório do Dr. Hubert, um dentista. Seu supervisor era um dentista idoso e genial que lembrava o arquétipo do professor distraído, completo com o espetáculo cômico de procurar constantemente por seus óculos. Apesar de seu comportamento perpetuamente perplexo, o Dr. Hubert possuía habilidades odontológicas excepcionais, atraindo pacientes de longe devido à sua reputação de excelência em odontologia, desde que conseguissem marcar uma consulta. Quando Mary começou a trabalhar lá, o escritório estava uma desordem. Contas não eram pagas, arquivos eram perdidos e os sistemas de cobrança estavam desatualizados. Era um caos.
Mary assumiu a tarefa de organizar e melhorar o consultório, levando a resultados notáveis. Em 3 anos, o consultório do médico passou por uma transformação, tornando-se a inveja da região. A receita aumentou, a rotatividade do consultório cessou, o moral disparou e até a aparência do médico melhorou. Mary foi creditada por tudo isso e eu não poderia estar mais orgulhosa dela. Depois que nos casamos, Mary e eu nos instalamos em um pequeno apartamento perto do meu local de trabalho. Aproveitamos ao máximo cada centímetro de espaço, criando memórias em cada canto. Nós dois concordamos em focar em progredir em nossas carreiras antes de começar uma família. Todo ano, nós nos presenteávamos com férias perto do nosso aniversário. No começo, nosso orçamento era apertado, então frequentemente nos recolhíamos à nossa cabana perto do lago. Com o tempo, nossas férias se tornaram mais luxuosas, culminando em uma viagem para Disney World na Flórida há um ano. Depois de 5 anos no apartamento, decidimos que era hora de procurar uma casa. Depois de procurar por alguns meses, encontramos uma casa aconchegante com espaço suficiente para nossa futura família. Nós nos mudamos e mais uma vez enchemos cada cômodo com nosso amor e intimidade. Após aproximadamente 7 anos, Mary voltou para casa de seu emprego imbuída de considerável entusiasmo. A louvável administração e eficácia operacional demonstradas dentro do estabelecimento do estimado médico profissional haviam atraído atenção. Notavelmente, o médico contava entre sua clientela certas figuras executivas influentes que, tendo observado a notável transformação dentro do ambiente do consultório, passaram a transmitir suas impressões favoráveis ao próprio médico. O Dr. Hubert, por sua vez, expressou elogios inequívocos pelas contribuições de Mary. Posteriormente, um dos executivos acima mencionados estendeu a Mary uma proposta de emprego. Deliberações subsequentes se seguiram ao longo daquela noite e de vários dias subsequentes. Uma consideração crucial surgiu sobre o impacto potencial de aceitar a oferta em relação às nossas aspirações familiares. Eu nutria o sentimento de que tal mudança de carreira poderia potencialmente adiar nossos planos de iniciar uma família por uma duração substancial. A exigência financeira não pareceu exigir aceitação imediata, especialmente considerando a afinidade familiar estabelecida com o Dr. Hubert. Por outro lado, Mary articulou um ponto de vista contrastante enfatizando as possíveis vias de avanço profissional que a função oferecida poderia proporcionar. Ela propôs um adiamento de nossos planos familiares por uma breve promessa provisória para amenizar qualquer revés percebido incorrido por isso. Eu me vi com pouca escolha a não ser concordar. Um mês depois, Mary assumiu o papel de assistente pessoal de Dana Larson, vice-presidente de finanças da Cascade Capital. Sem que eu soubesse na época, a Cascade Capital era a empresa de capital de risco que, em última análise, era a dona da empresa onde eu já estava empregado. Inicialmente, não detectei nenhuma mudança em Mary ou em nosso relacionamento. Embora nossa intimidade tenha diminuído, atribuí isso aos horários irregulares que ela e seu chefe mantinham. Às vezes, ela tinha que comparecer a reuniões com ele até tarde da noite, o que a deixava exausta ao retornar para casa. No entanto, com o tempo, nossa vida na cama piorou ainda mais. Apesar das minhas tentativas de me reconectar com Mary, ela rejeitou todos os meus avanços. Não me lembro de termos sido íntimos nos 2 meses que antecederam o jantar de premiação. A noção de que ela era infiel era tão estranha para mim que nunca passou pela minha cabeça. Descobri que Mary estava tendo um caso com seu chefe no dia do jantar de premiação anual da empresa dela. Não consegui acreditar. Todo ano, sua empresa oferece um jantar para celebrar as conquistas do ano anterior e reconhecer figuras-chave. Fomos convidados a comparecer. Enquanto nos preparávamos para sair, eu ainda lutava para aceitar que Mary estava sendo infiel. Revisei mentalmente os últimos meses, mas não consegui lembrar de nenhum sinal. Nosso amor um pelo outro era profundo. Eu confiava nela completamente e nunca duvidei de sua lealdade. Em retrospectiva, percebo que posso ter sido cegado pelo amor. Eu precisava de evidências concretas da infidelidade de Mary, algo que eu pudesse testemunhar com meus próprios olhos. Então, deixei de lado minhas dúvidas e me concentrei em me preparar para o jantar.
Observei Mary atentamente enquanto ela se preparava, anotando cada detalhe, sua roupa, maquiagem, até mesmo sua escolha de lingerie. Durante a viagem, fiquei em silêncio. Mary estava animada porque seu chefe, Sr. Larson, estava recebendo um prêmio, talvez pelos maiores lucros ou talvez pela maioria dos casos. Se os rumores fossem verdadeiros, minha raiva sem dúvida surgiria em breve. No entanto, eu sabia que precisava permanecer composto para reunir a verdade. Naquele momento, entendi como Bruce Banner deve ter se sentido. Chegamos precisamente no horário marcado, seguindo o planejamento meticuloso de Mary. Ao chegar, Mary imediatamente cuidou para garantir que tudo estava correndo bem, deixando-me para observar. Após cerca de 15 minutos, ele entrou acompanhado de sua deslumbrante esposa. Por que ele precisava da ajuda de Mary quando tinha uma preciosidade esperando por ele em casa? Fui até o bar, pedi uma bebida e o estudei de perto. Percebi como as pessoas se aglomeravam em volta dele, tratando-o como realeza, comportamento bajulador em relação ao chefe. Observei seus sorrisos insinceros e seus esforços para agradar a todos. Eu o desprezava. Mary rapidamente se juntou a ele enquanto a esposa de Larson, Caroline, se misturava com as esposas de outros executivos. De longe, observei as interações de Larson e Mary, trocando olhares, toques sutis e sorrisos genuínos. Era claramente mais do que uma típica dinâmica chefe-assistente. Quando o jantar começou, Larson e sua esposa ocuparam a mesa principal conosco por perto. Mary escolheu estrategicamente um assento de frente para Larson. A noite se desdobrou em um tedioso banquete de premiação, com discursos mundanos e comida comum. Após o jantar, as mesas foram limpas para a dança. Tentei manter Mary ao meu lado, mas ela frequentemente tinha que ajudar Larson com várias tarefas. Sempre que estavam juntos, eu tentava monitorá-los, mas as distrações frequentemente interferiam. Os colegas de Mary se aproximavam de mim para conversar, atrapalhando minha vigilância constante. Mary e eu dançamos algumas vezes, músicas lentas e rápidas, às vezes perto, às vezes à distância. Conforme a meia-noite se aproximava, eu fiquei cansado. Sugeri que fossemos embora e, eventualmente, Mary concordou relutantemente. Mas antes de partir, ela pediu uma dança final. A pista de dança foi onde tudo desmoronou para mim. Mary, sem calcinha, destruiu meu mundo. Durante as danças anteriores, eu podia sentir que ela usava calcinha, mas agora seu traseiro parecia nu. Não havia sinal da calcinha azul que ela tinha vestido antes. Isso me devastou. Em todo o nosso tempo juntos, eu nunca a tinha visto ficar sem calcinha, mesmo quando eu pedia. Ela sempre recusou, mas de alguma forma ela fez isso por ele. Depois de nos despedirmos, fomos embora. A viagem para casa foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas para mim foi um inferno pessoal. Uma vez em casa, Mary correu escada acima, mencionando algo sobre precisar de um banho antes de dormir. Murmurei uma resposta, mas isso não importava mais. Tirei meu terno, pendurei-o e deslizei para a cama. Poucos minutos depois, Mary se juntou a mim, usando sua longa camisola de algodão. Inclinando-se, ela sussurrou: "Não foi uma noite gloriosa?" Fingi estar dormindo. Ela beijou minha bochecha e se virou, sua respiração logo indicando sono. Foi quando as lágrimas começaram, encharcando meu travesseiro. Na manhã seguinte, enquanto estava sob os jatos escaldantes do meu chuveiro, acredito que atravessei todo o espectro de emoções humanas: amor, ódio, fúria, angústia, seguido por pensamentos de retribuição misturados com emoções fugazes de perdão, sentimentos de inadequação por não conseguir manter a lealdade da minha parceira, uma sensação de tolice por não discernir seu engano antes e, finalmente, uma sensação de triunfo em descobrir a verdade. Minha mente era um tumulto de sentimentos conflitantes, uma cacofonia de pensamentos reverberando por dentro. No final do banho, a raiva prevaleceu. Ele enfrentaria as consequências. De alguma forma. Nos dias seguintes, procurei meios de infligir sofrimento a ele por suas transgressões contra meu casamento. Assassinato não era uma opção, e duvidei da minha capacidade de emboscá-lo com um cano de chumbo em seus joelhos. Tinha que haver outra maneira.
Reconheci a cumplicidade de Mary nesse desastre. Ela me enganou, violando seus votos de fidelidade. Refleti sobre nossa história compartilhada, questionando onde vacilei, o que levou à perda de respeito dela e quando isso ocorreu. Ela sucumbiu à riqueza e influência dele? Eu tinha depositado minha confiança nela, investindo anos da minha vida porque eu acreditava nela, anos que eu nunca poderia recuperar. Ambos enfrentariam a retribuição. Poucos dias depois, a solução se revelou. Mary tinha ido ao shopping supostamente para comprar sapatos novos, ou assim ela disse. No entanto, seu laptop estava no balcão, oferecendo uma oportunidade. Se eu pudesse penetrar no sistema da empresa deles, talvez eu pudesse me vingar. Dada minha experiência em segurança de computadores, hackear o sistema deles parecia estar ao meu alcance. Liguei o laptop dela, conectei-me à rede de trabalho dela e esperei o prompt de senha. Conhecendo Mary, sua senha provavelmente não representaria um desafio significativo. No entanto, antes de iniciar minha primeira tentativa, notei sua agenda por perto. Casada com um especialista em segurança de computadores, Mary certamente não violaria a regra cardinal de segurança de senha. Violaria? Folheei a agenda, localizando a seção sob IP onde, como esperado, sua senha estava claramente escrita. Conforme eu examinava mais, tropecei em um tesouro, não apenas suas credenciais de login, mas também as de Larson, junto com números de cartão de crédito, contas bancárias, datas de nascimento e números de previdência social. Rapidamente, fiz uma viagem a Kinko's para fotocopiar cada página de sua agenda diária. Reservei uma exploração mais aprofundada do sistema deles para outra ocasião. Poucos dias depois, surgiu a oportunidade. Mais uma vez, Mary deixou seu computador sem supervisão no balcão ao sair. Aproveitando o momento, liguei-o e acessei sua conta usando sua senha. Dada sua posição trabalhando para o vice-presidente, ela tinha acesso quase irrestrito a todo o sistema, incluindo folha de pagamento, compras, contabilidade e grande parte dos sistemas de produção. Navegando pelo sistema de e-mail, dei uma olhada rápida sem me aprofundar na correspondência pessoal de Mary. Eu não tinha vontade de bisbilhotar os detalhes de seus assuntos pessoais, especialmente porque eu estava lutando apenas para manter a compostura. Eu estava convencido de que deveria haver uma maneira de me vingar escondida dentro desse labirinto de dados. Minha atenção se voltou para o sistema de contabilidade, que, para minha surpresa, era bastante rudimentar e carecia de medidas de segurança robustas. Talvez aí estivesse a chave para meu retorno. Da mesma forma, uma olhada no sistema de compras revelou um processo em que as faturas exigiam aprovação antes do pagamento, uma vulnerabilidade potencial. O plano se cristalizou na minha mente. Mexer nas faturas aprovadas, redirecionar fundos para a conta de Larson e aguardar a descoberta inevitável dos auditores. Foi um golpe de gênio. A reputação de Larson seria manchada, Mary perderia o emprego e seu caso ilícito chegaria a um fim brusco. No dia seguinte, executei meu esquema meticulosamente. Utilizando detalhes da agenda de Mary, criei contas em nome de Larson em 2 bancos diferentes no centro da cidade. Armado com essas informações, tudo o que faltava era obter acesso ao computador de Mary para finalizar a transferência. No dia seguinte, enquanto Mary estava na academia, tomei uma atitude. Usei a senha de Larson para fazer login e fui direto para o sistema de contabilidade. Lá, localizei uma fatura aprovada e a acessei. Essa fatura incluía uma seção para um desconto do fabricante. Insira um desconto de 3% junto com os detalhes bancários de Larson no campo de roteamento bancário, pensando que uma porcentagem tão pequena não levantaria suspeitas imediatamente. Repeti o processo com outra fatura, direcionando o desconto para uma conta bancária diferente. Após sair do sistema, servi-me de uma bebida, optando pelo bom uísque dessa vez. A primeira bebida foi um brinde ao meu plano bem executado, enquanto a segunda foi para me ajudar a lidar com os pensamentos do meu casamento fracassado. Esperei alguns dias, mas nada mudou. Nenhuma visita da polícia, nenhuma manchete de jornal, nada. Droga. Talvez o plano fosse sólido, mas não grandioso o suficiente. Então, aproveitando a oportunidade, acessei o computador de Mary, fiz alguns ajustes em mais algumas faturas e entrei e saí rapidamente.
Ainda nada. Talvez aumentar o desconto para 4% resolvesse o problema. No dia seguinte, infiltrei-me no sistema novamente, adicionei um desconto de 4% a 2 faturas e saí rapidamente. Nossa vida doméstica estava tensa. Eu tinha parado de iniciar intimidade com Mary e ela nunca iniciou comigo também. Eu encontrava consolo em ficar acordado até tarde da noite, absorto em jogos com os Bulls, Blackhawks, Bears ou qualquer outra partida que estivesse passando. Com a TV a cabo, sempre havia algum jogo para me cativar. Mary comentou sobre meu interesse recém-descoberto por esportes. Expliquei que esses jogos eram significativos e que todos no trabalho os acompanhavam de perto. Achei incrivelmente difícil até mesmo fazer contato físico com Mary. A ideia de que ela tinha dado o que antes era meu para outra pessoa me deixou tonto. Depois de um abraço ou um beijo rápido, eu frequentemente me pegava correndo para o banheiro mais próximo, tomado pela náusea. Então, as coisas mudaram. No dia seguinte, no trabalho, Bob me chamou para seu escritório. Ele explicou que a empresa queria que eu fosse para Nova York para atualizar os sistemas de segurança da filial. Fiquei intrigado. Eu? Sim. Eles pediram especificamente que você. Eles precisam que você voe para fora na segunda-feira e retorne na sexta-feira para atualizar todas as estações de trabalho e servidores no escritório de Nova York. Mas Bob, esse não é meu trabalho. Eu lidaria com atualizações de software. Por que eu? Bob deu de ombros. Não sei. Tentei explicar isso a eles, mas eles insistiram. Tem que ser você. De repente, me dei conta. O amante da minha esposa queria que eu saísse de cena por alguns dias, presumivelmente para um tempo de qualidade juntos. Resignado, concordei. Certo, Bob. Eu vou. Obrigado. Nunca vi uma empresa fazer exigências como essa antes e espero que não seja uma tendência. Ele me entregou as passagens aéreas. Enquanto eu as pegava, percebi que isso era só o começo. Enquanto Larson estivesse fora da cadeia, essa bobagem continuaria. Resolvi intensificar meu plano de vingança. Mais tarde naquela noite, Mary e eu nos sentamos para jantar. A atmosfera em casa tinha mudado recentemente. Eu estava lutando para conter minha frustração e ela estava evitando intimidade. Tentei iniciar alguns momentos românticos, apenas para ser recebido com rejeição todas as vezes. Embora eu duvidasse da minha capacidade de seguir adiante mesmo que ela tivesse concordado, eu queria manter as aparências. Casualmente, mencionei minha próxima viagem para Nova York na semana seguinte. Mary fingiu tristeza com a minha partida. Foi durante essa conversa que eu inadvertidamente descobri o engano de Mary. Ela escorregou, expressando entusiasmo sobre o teatro na semana que vem, então rapidamente se corrigiu, alegando que ela quis dizer o cinema com suas amigas para assistir a um filme de mulherzinha. Eu escolhi ignorar a mentira. Minha mente vagou para a esposa de Larson. Se Mary estava inventando desculpas, certamente ela também estava. Senti necessidade de uísque, usando-o com mais frequência como um agente entorpecente, um hábito que reconheci como prejudicial à saúde. O envolvimento de Mary nessa farsa de Nova York a colocou na minha mira. No dia seguinte, abri contas em seu nome em 2 bancos do centro. Antes do fim de semana, manipulei algumas faturas online, redirecionando fundos para as contas de Larson e Mary. A queda deles era iminente. Senti uma mudança dentro de mim, um afastamento da persona amigável que eu retratava. Um lado mais sombrio surgiu, um que eu não tinha reconhecido antes e não tinha certeza se gostava. A frustração surgiu enquanto eu ponderava por que a equipe de contabilidade deles ainda não tinha descoberto os roubos. A viagem para Nova York provou ser cativante e instrutiva. No entanto, o voo foi desagradável. Eu detesto voar. Desde o 11 de setembro, as viagens aéreas se tornaram penosas devido às medidas de segurança reforçadas, resultando em tempos de espera prolongados e exaustão na chegada. Esta viagem seguiu o mesmo padrão. Ao chegar ao hotel, imediatamente me retirei para descansar. No dia seguinte, prontamente cuidei de assuntos de escritório, concluindo atualizações até às 14 horas. No entanto,
O restante da viagem foi consumido por tarefas de solução de problemas, abordando problemas como cabos desgastados, placas gráficas defeituosas e um disco rígido com defeito. No final das contas, pareceu uma perda de tempo, alimentando minha frustração com o caso entre dois indivíduos. Terça-feira à noite me encontrou confinado em meu quarto de hotel, exceto por uma breve visita ao Empire State Building, até minha partida na sexta-feira. Voltando para casa na sexta-feira à noite, cumprimentei Mary com um breve beijo na bochecha antes de me recolher para a cama, poupando-a da necessidade de inventar desculpas para rejeitar meus avanços. A viagem a Nova York me fez reconsiderar minha perspectiva sobre como essa situação acabaria se desenrolando. O que eu imaginava como o resultado desejado? E quanto à esposa de Larson, Caroline? Nas semanas seguintes, tive algumas chances de acessar o sistema de Larson. Eu esperava que os auditores descobrissem logo. A quantia de dinheiro envolvida era substancial agora. Então, fui enviado para Denver. Bob me informou que o escritório de Nova York estava satisfeito com meu trabalho e queria um esforço semelhante em Denver. Bob parecia tão confuso quanto eu sobre a tarefa. Chegando em Denver, encontrei a mesma situação. Passei alguns dias em treinamento básico de segurança de sistema, e o resto se manteve no meu quarto de hotel. Enquanto usava o computador de Mary, acessei as contas bancárias fraudulentas pertencentes aos amantes. Ao todo, havia mais de $1 milhão nelas. Parecia inevitável que Mary e eu nos divorciaríamos. Então eu ponderei. Esse dinheiro conta como propriedade compartilhada? Eu ri interiormente. No entanto, nos dias seguintes, os pensamentos sobre o dinheiro persistiram. Se eu processasse Larson, provavelmente poderia reivindicar uma quantia substancial. Eu poderia simplesmente pegar esse dinheiro e considerá-lo justo? Eu lutei com as implicações. Eu estaria trocando uma ação antiética por uma ilegal? Eu era capaz de tais ações? Mas eles destruíram minha vida, me castraram. Eu estava pensando claramente? Dane-se, vamos nessa. Uma semana depois, eles me mandaram para Miami. Mas dessa vez, eu tinha um plano. Concluí todas as atualizações de segurança até terça-feira e voei para as Bahamas na quarta-feira de manhã. Foi bem simples abrir uma conta bancária em nome de Larson lá. Fiz outra viagem para Grand Cayman e abri uma conta bancária em nome de Mary. Voltei para Miami a tempo para meu voo de volta para casa e cheguei em O'Hare completamente exausto. Fui direto para a cama e não acordei até o meio-dia de sábado. 2 semanas depois, eu estava a bordo de um avião com destino a Boston. Embora a logística tenha apresentado alguns desafios, consegui arranjar tempo para fazer um desvio até Zurique para abrir algumas contas. Ao retornar para casa, comecei o processo de transferência de fundos para essas contas offshore, ocasionalmente transferindo dinheiro entre contas em intervalos diferentes. Essa rotina persistiu pelos meses seguintes. A cada 3 semanas, mais ou menos, eu era enviado em missões aparentemente inúteis para cidades como Seattle, Phoenix e Atlanta. Durante uma viagem a Phoenix, aproveitei a oportunidade de estender minha jornada para a cidade do México para abrir mais uma conta offshore. De volta para casa, eu rotineiramente acessava o sistema de contabilidade de Larson, ajustando faturas e redirecionando fundos por meio de bancos locais antes de enviá-los para o exterior. As complexidades do planejamento e execução dessas manobras se tornaram uma fonte de consolo em meio ao caos. Enquanto isso, meu relacionamento com Mary havia diminuído para um que lembrava colegas de quarto. Nossas interações eram limitadas a momentos em que nossas vidas se cruzavam, enquanto ela protegia seu próprio mundo do meu escrutínio. Apesar dos meus esforços para preencher a lacuna, nossa conexão permaneceu tensa. Cada tentativa de proximidade parecia provocar discussões, muitas vezes decorrentes de questões triviais, como a disposição dos pratos na máquina de lavar louça ou a colocação de uma xícara de café. Eu não conseguia me livrar da sensação de que essas disputas eram deliberadamente fabricadas para me privar de afeição. Em novembro, houve um incidente astuto do qual me orgulhei. Consegui acessar a agenda de Mary e notei um compromisso de almoço com Larson. Quando o horário de almoço deles começou, comprei uma dúzia de rosas e fui até o escritório dela.
As mulheres lá admiraram as flores e me elogiaram como um marido atencioso. Mas, infelizmente, Mary estava em uma reunião. Como elas estavam saindo para o almoço, perguntei se eu poderia deixar as flores na mesa dela, o que elas permitiram. Uma vez dentro do escritório de Mary, fechei a porta rapidamente e sentei-me à sua mesa, entrando em seu computador. Fiz ajustes em algumas faturas e acessei uma conta bancária, sabendo que isso deixaria um rastro. Isso poderia servir como evidência se os auditores descobrissem algo suspeito. Então repeti o processo no escritório de Larson, enquanto no computador de Larson aproveitei a oportunidade para explorar mais. Lá no fundo, tropecei em uma pasta contendo imagens explícitas de Mary em várias poses. Doeu, embora não tão intensamente quanto inicialmente quando descobri o caso. Copiei a pasta para um pendrive que sempre carrego e fui embora sem fazer barulho. Quando cheguei em casa naquela noite, Mary estava em êxtase com as rosas, achando-as incrivelmente românticas. Até recebi um favor especial dela como resultado. Bem, um favor é um favor, e eu nunca recuso um. Acabou sendo uma das noites mais agradáveis que tivemos em algum tempo. No entanto, eu não conseguia me livrar da consciência de que o dia seguinte me traria de volta à realidade da minha esposa, do amante dela e de mim mesmo. Cerca de um mês depois, mencionei a Mary que estava planejando me matricular em um curso de francês na faculdade comunitária próxima. As aulas estavam programadas para as noites de terça e quinta. Ela estava visivelmente emocionada com a perspectiva de mais 2 noites com seu amante. Essa decisão foi parte da minha estratégia de me desligar gradualmente, e qualquer tempo longe de Mary aliviava um pouco do estresse. Apesar das minhas viagens de trabalho inventadas, consegui assistir às aulas sem dificuldade. Comuniquei-me com o instrutor que foi compreensivo e, no final, tirei um B no curso. O caso não mostrou sinais de desaceleração, e os auditores permaneceram alheios. Não pude deixar de refletir sobre como esses indivíduos alcançaram tanto sucesso. Então me lembrei da Fannie Mae e da Freddie Mac, mas isso não vem ao caso. Eu tinha a sensação de que as coisas logo se resolveriam. A empresa de Mary precisava finalizar seus registros financeiros até o fim do ano fiscal, incluindo rastrear qualquer dinheiro perdido, e eles conseguiram fazer isso. Enquanto eu estava viajando, Mary me ligou em pânico. Eu estava descansando na piscina do hotel em Los Angeles quando recebi a ligação dela. Ela mencionou uma auditoria em andamento e que ela se atrasaria, me aconselhando a não tentar falar com ela naquela noite. Eu calmamente tomei meu coquetel de banana e a tranquilizei, dizendo, claro, querida. Boa sorte. Rapidamente coloquei em prática meu plano de saída. Transferi os fundos para uma conta no México e peguei um voo para lá. Retirei todo o dinheiro e títulos ao portador e os guardei em um cofre em Los Angeles. Por volta do meio-dia, Mary me ligou, relatando algumas complicações e perguntando se eu poderia voltar para casa imediatamente. Informei a ela que ainda estava ocupado com questões de segurança, mas que pretendia voltar até quinta-feira. Pedi outra rodada de bebidas de banana e sorri para mim mesmo. Parecia que a tempestade finalmente tinha chegado. No dia seguinte, veículos de notícias online relataram a prisão deles. As manchetes proclamavam que executivo de alto escalão e amante estavam envolvidos em fraude em larga escala. As imagens que acompanhavam eram pouco lisonjeiras. O relatório revelou que fundos tinham sido desviados de várias contas para uso pessoal pela amante. Mencionou ainda que os investigadores rastrearam parte do dinheiro até as Ilhas Grand Cayman e pretendiam entrar em contato com as autoridades locais para obter acesso às contas. A fiança foi fixada em $1 milhão para cada uma. Voltando para casa na quinta-feira à noite, eu estava no tribunal bem cedo na sexta-feira de manhã. Usei a casa como garantia para a fiança e, por volta das 14 horas, Mary foi liberada sob minha custódia. Dirigimos para casa em silêncio, as lágrimas de Mary eram o único som. Quando chegamos, ela correu para cima para tomar um banho, alegando que precisava se livrar do cheiro da prisão. Memórias inundaram minha mente de uma corrida similar ao chuveiro após o jantar de premiação do ano passado. Servi-me de um uísque e esperei lá embaixo. Poucos minutos depois, Mary desceu vestindo um longo roupão de banho.
Sentando-se à minha frente, ela esclareceu que era inocente, não tendo pegado dinheiro algum, e permaneceu em silêncio sobre o caso, nem confirmando nem negando. Eu me abstive de abordar o assunto, sugerindo que poderia ser um mal-entendido e assegurei a ela que recrutaríamos representação legal para contestá-lo. A atmosfera em casa ficou fria enquanto aguardávamos o julgamento. Mary falava com moderação, evitando qualquer menção a Larson. Minha rotina continuou monótona, indo para o trabalho e voltando para casa, nada mais. Larson optou por desafiar as acusações ao lado de Mary, encontrando-se ocasionalmente com seu advogado. Além disso, Mary raramente se aventurava a sair. Se o caso deles persistiu, ainda não estava claro para mim, embora eu tenha descoberto que a esposa de Larson, Caroline, pediu o divórcio. Mary fez esforços para ser amigável comigo. Normalmente, ela tinha uma refeição preparada quando eu voltava, embora nunca tenha tocado no assunto Larson ou no ano anterior. Presumi que ela pretendia enterrar o passado e salvar nosso relacionamento. Ela fez algumas tentativas de me seduzir, o que eu concordei. Acompanhei o caso por meio de jornais enquanto estava no trabalho. Segundo relatos, autoridades federais rastrearam a trilha do dinheiro das Ilhas Cayman até Zurique e depois para o México, mas perderam o rastro lá. Apesar dos esforços, nenhum fundo havia sido recuperado ainda. Eu meio que esperava que a polícia aparecesse e me prendesse, mas até agora, nada tinha acontecido. Conforme o julgamento se aproximava, Mary fez mais esforço para me agradar, mas era tarde demais. Consultei um advogado de divórcio e preparei a papelada. O julgamento foi breve, durando apenas 3 dias. Àquela altura, a mídia já havia passado para outros escândalos, esquecendo-se deste. Durante o julgamento, Mary e Larson sentaram-se em extremidades opostas da mesa do réu, separados por seus advogados. Compareci aos 3 dias, ouvindo os auditores detalharem o crime e rastrearem o dinheiro. A promotoria construiu um caso forte, vinculando as transações aos logs de computador de Mary e Larson. Embora a defesa tenha argumentado que suas senhas podem ter sido hackeadas, a promotoria conseguiu vincular as transações aos seus dispositivos. Estava claro que ambos estavam em apuros. A promotoria pintou Larson como controlador e manipulador, enquanto retratou Mary como uma cúmplice ingênua. Acredito que o júri achou seus argumentos convincentes. Depois de 3 dias, o júri se retirou para deliberar sobre o veredito. Mary e eu localizamos uma pequena sala de reunião e nos sentamos. Eu estava ansioso para encerrar isso. Coloquei a mão no bolso e extraí os papéis do divórcio, citando diferenças irreconciliáveis como razão. Mary os aceitou com o coração pesado. Eu pretendia citar adultério, confessei. Mary interrompeu rapidamente, mas isso nunca foi provado. No entanto, tenho evidências, respondi, tirando um punhado de fotografias do meu bolso. Entreguei a ela a primeira da pilha, retratando Caroline e eu no topo do Empire State Building. Não estou acusando você de adultério, mas sim a mim mesmo, confessei. Ano passado, no dia do jantar de premiação, a esposa de Larson, Caroline, veio ao meu escritório. Ela havia contratado um investigador particular para seguir seu marido e tinha evidências de suas infidelidades. Inicialmente, descartei as alegações dela, recusando-me a acreditar até o jantar em si. Foi então que vi vocês dois juntos, confirmando as suspeitas dela. Fiquei arrasado. Mais tarde, enviei um e-mail para ela para me desculpar. Quando Larson me mandou para Nova York com você, entendi o verdadeiro propósito da viagem, para vocês dois ficarem juntos. Fiquei imaginando como você conseguiu tirar Caroline da cidade. Para minha surpresa, ela apareceu na porta do meu quarto de hotel numa terça-feira à noite. Passamos a noite bebendo vinho, compartilhando nossa dor e descobrindo a extensão do engano de Larson. Caroline revelou que suas ligações telefônicas sobre minha viagem foram gravadas pelo investigador particular. Ela se ofereceu para deixar a cidade para visitar sua mãe antes que Larson tivesse que inventar uma desculpa. Nosso tempo em Nova York foi gasto principalmente confinado no quarto de hotel, além de uma visita ao Empire State Building, onde Caroline desempenhou o papel de guia turística. Apesar do que você possa pensar, Caroline e eu mantivemos um limite rígido e não nos envolvemos em nenhum contato físico durante esse tempo.
Eu entreguei a ela algumas fotos adicionais que mostravam Caroline e eu em Denver. Ela apareceu em Denver. Ela tocou algumas das gravações de você e seu parceiro, principalmente aquelas em que ele estava persuadindo você a me cortar da intimidade. Foi então que entendi por que nossa vida íntima havia murchado. Foi por causa de uma garrafa de uísque que Caroline e eu encontramos consolo nos braços uma da outra. Caroline e eu não estávamos apaixonados. Nós éramos simplesmente duas almas perdidas reunidas pelas ações de nossos parceiros. Juntos, tentamos consertar as feridas infligidas por Larson e você. Espalhei mais fotos minhas e de Caroline tiradas em Seattle, Phoenix e Boston. Essas imagens capturaram Caroline e eu aproveitando as vistas e os locais que Mary e eu havíamos discutido. Naquela época, estávamos evoluindo para boas amigas com benefícios, comentei. Depois, apresentei a ela as fotos de Miami, retratando Caroline de biquíni, deslumbrante. Além disso, havia outra garota nas imagens. A outra garota que você vê é uma amiga próxima de Caroline. Lembra quando mencionei minha fantasia de estar com duas garotas ao mesmo tempo? Bem, deixe-me dizer, correspondeu a todas as expectativas. Mary ficou devastada, lágrimas brotando em seus olhos. Eu também me senti arrependido. Se ao menos ela tivesse confessado suas indiscrições antes. Talvez pudéssemos ter superado isso. Se ela tivesse se aproximado de mim há muito tempo, expressando seu desejo de terminar nosso casamento por Larson, eu teria ficado magoado, mas não tão despedaçado quanto estou agora. Lamento toda a situação. Ao me levantar para partir, eu disse, adeus, Mary. Eu já te amei. E com isso, eu parti. Quando o veredito foi anunciado, eu tinha terminado de empacotar tudo. Ambos foram considerados culpados. Como nenhum dinheiro foi recuperado, Larson recebeu uma sentença de 7 anos. Mary foi sentenciada a 3 anos de prisão e 2 anos de liberdade condicional. Meu advogado tinha autoridade para vender a casa e todo o seu conteúdo restante. Eu o instruí a empacotar todos os pertences de Mary e colocá-los em um depósito. Os lucros da casa seriam colocados em uma conta de custódia para Mary, junto com metade das economias. Eu estava em um avião para a França à meia-noite. Enquanto estava sentado na minha sacada com vista para a Côte d'Azur, eu podia ver a praia do meu ponto de vista. Embora eu estivesse a 3 quarteirões de distância, eu andava até lá quase todos os dias. Enquanto eu estava sentado apreciando uma garrafa fina de vinho Côte d'Azur, eu refletia sobre aquele ano em particular. Depois de me mudar para o sul da França, eu não tinha retornado aos Estados Unidos por mais de 1 ano, não desde o veredito. Não houve contato com Mary. Eu me vi me tornando uma figura solitária aqui no meu chatial. Eu me refiro a ele como tal, embora seja realmente apenas uma casa modesta. Ainda assim, pertence a mim. Caroline apareceu algumas vezes, mas nossa conexão não vai além de sermos amigos com benefícios. Claro, os benefícios são muito bons. Em uma ocasião, sua amiga se juntou a nós, e a experiência foi tão agradável quanto na segunda vez. O divórcio de Caroline ocorreu sem problemas, e ela trará alegria a algum solteiro sortudo, desde que ele consiga superar seus problemas de confiança. Ela estava ciente do meu plano de resolver as coisas com Larson e Mary, e achou isso adequado para ambos. Contente com sua vida, ela está seguindo em frente. Quanto a mim, tenho meus próprios desafios. Embora eu não precise trabalhar devido aos meus ganhos ilícitos, comecei um pequeno negócio online. Eu desenvolvo software para integração de sistemas, semelhante ao que fiz para Bob. Posso gerenciar tudo remotamente. Consegui alguns contratos, o que me mantém ocupado. Até recebi um e-mail de Bob que reconheceu meu trabalho e se ofereceu para indicar alguns clientes. Expressei minha gratidão. As moças da confeitaria acham minhas tentativas de falar francês divertidas e tentam me ensinar mais palavras a cada dia. Acho que vou ter dominado isso quando tiver 1 século de idade. Fiz progresso em lidar com a traição de Mary e nosso divórcio, mas estou lutando mais para racionalizar minhas próprias escolhas. Lembro-me de estudar um caso durante minha aula de psicologia na faculdade. Ele detalhou o desaparecimento de um marido que reapareceu anos depois. De acordo com o caso,
ele desapareceu após sair do trabalho um dia. Ele morava na área da Baía de São Francisco com sua esposa e 2 filhos pequenos. Sua saída antecipada do trabalho coincidiu com um jogo da World Series entre o Oakland Athletics e o San Francisco Giants. O estudo de caso relatou como, quando ele saiu do seu local de trabalho, o terremoto de Loma Prieta o atingiu. Ele escapou por pouco da morte quando tijolos e destroços consideráveis do prédio caíram de ambos os lados dele. Naquele momento, ele compreendeu a gravidade da situação, o que o sacudiu para a consciência. Refletindo sobre sua vida, ele reconheceu sua profunda infelicidade e os desejos não realizados que ele abrigava. Sem uma palavra, ele rapidamente fez as malas e partiu de sua esposa e filhos. Aproximadamente 4 anos depois, as autoridades localizaram um homem, que desde então havia estabelecido um casamento feliz e tinha um filho. Após sua prisão pela polícia, ele passou por uma avaliação psicológica. O psiquiatra concluiu que a experiência de quase morte do homem havia alterado profundamente sua perspectiva. Ele começou a perceber o mundo como inerentemente precário, com a ameaça constante de mortalidade se aproximando. Consequentemente, ele abandonou suas obrigações e fugiu. No entanto, com o tempo, ele gradualmente percebeu em um nível subconsciente que não habitava uma realidade onde a morte espreitava em cada esquina. Assim, ele gradualmente retornou à sua vida contente anterior, retomando seu papel como um homem de família felizmente casado. Talvez essa seja a minha realidade. Quando eu estava apaixonado e podia confiar naqueles com quem me importava, eu defendia a integridade e a honestidade. Impostos eram arquivados corretamente, mentiras estavam ausentes e pensamentos sobre os outros nunca se intrometiam. Mary era tudo para mim, meu amor por ela era absoluto. Mas a agonia de perder um ente querido, especialmente por traição, corta mais fundo. É uma dor que se enraiza na alma e aperta o coração. Com uma mudança repentina no meu mundo, eu me transformei em alguém desconhecido. Não estou satisfeito que essa versão de mim exista aqui dentro. À frente, enfrento decisões. Permaneço isolado, protegendo minha alma dos aspectos mais sombrios de dentro? Ou deixo os outros voltarem cautelosamente, gradualmente reintroduzindo o melhor lado de mim para o mundo? A resposta me escapa. No entanto, aquela garotinha loira na confeitaria chama minha atenção. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.